Nesse vídeo eu vou comentar com vocês a respeito das ações de CSN Mineração e CSN. Será que vale a pena investir nessas companhias? O que está acontecendo com as suas ações, as quais estão caindo 46% com CSN, 34-35% com CSN Mineração. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E na presente data, houve ali uma leve alta de Bovespa, 0,77%. Isso está ocorrendo principalmente com a alta de Vale e também de CSN Mineração, que teve uma alta expressiva na data de hoje. E por que mineradoras estão subindo bastante? O grande motivo é o alívio dos lockdowns na China, e isso aumenta a especulação do mercado pela demanda da China em relação ao minério de ferro, que é a principal matéria-prima da atividade exercida por essas empresas. E o minério de ferro está sendo bem volátil nos últimos dias. Ele chegou a ter uma leve alta na bolsa de Dalian, sendo cotado ali a $86,28 a tonelada. A CSN espera que o minério de ferro não seja negociado abaixo dos $80, mas ainda não passa de especulação. Mas essa é a razão da alta de Bovespa, que foi puxado principalmente por Vale, que tem grande representatividade no índice. Mas e quanto a CSN e CSN Mineração, que estão acumulando uma queda bastante forte nos últimos 12 meses? Primeiro ponto, para quem ainda não sabe a diferenciação, nós temos a CSN, que é a empresa controladora, e a sua subsidiária, que é a CSN Mineração. Na CSN, a empresa tem como atividade principal a produção de materiais siderúrgicos com mais alto valor agregado, produzindo principalmente aços galvanizados e folhas metálicas. Enquanto isso, nós temos ali a CSN Mineração, que é uma exportadora de minério de ferro e que de fato extrai o minério de ferro da natureza. Então a mineradora é a CSN Mineração, que então pode ser comparada com a Vale, e temos a CSN Siderúrgica, que é a companhia que pode ser comparada ali com as devidas proporções com Usiminas e até Gerdau. E aí o primeiro ponto você já sabe, essas empresas vem sofrendo muito com a queda no minério de ferro, que vem acumulando queda atrás de queda. Se você pegar aqui no gráfico mensal do minério de ferro, ele não para de cair. E como essa commodity impacta no resultado operacional dessas empresas, quanto mais há queda nessa commodity, mais há queda nos resultados de CSN e CSN Mineração. Assim como os Minas, eu já trouxe aqui para vocês, Vale também. E aí essas duas empresas apresentaram aqui os seus resultados do terceiro trimestre de 2022. E muito embora os novos guidances dessas empresas não tenham empolgado o mercado, elas acabaram subindo por causa dos rumores sobre a China de afrouxamento do lockdown. E apesar dos resultados mais fracos no terceiro trimestre, a gestão da CSN vê resultados sólidos no quarto tri, principalmente com esses rumores relacionados à China. E aí o que nós tivemos na prática com o CSN? A companhia apresentou alta nas vendas de aço em relação ao terceiro trimestre de 2021, da ordem de 18%, bem como nas vendas de minério de ferro, da ordem de 11%. Contudo, o EBITDA ajustado da companhia foi de 2,7 bilhões de reais. Isso foi um resultado de 37% a menos do que no mesmo período do ano passado, que foi de 4,2 bilhões. E o grande problema que impactou negativamente nos resultados da companhia, no seu EBITDA ajustado, que é o lucro antes de abater os juros, impostos, amortização e depreciação, a gente vê aqui o seguinte, que a receita da companhia até foi superior ao terceiro trimestre de 2021. Olha aqui a receita, 10,2 bi, e a receita atual no terceiro tri foi de 10,8, quase 10,9 bilhões de reais. Só que como os custos de vendas e as despesas foram bem maiores, isso gerou aqui um EBITDA bem inferior ao do mesmo período do ano passado. E consequentemente a margem EBITDA caiu de 40% para 23,9%. Consequentemente, com o EBITDA mais fraco, nós temos um endividamento maior. E aí a dívida líquida sobre EBITDA ajustado da companhia ficou ali em 1,69 vezes, bem superior ao 0,64 vezes no mesmo período do ano passado. Veja só o que eu falei para vocês, os custos dos produtos vendidos subiram ali 10,5%. Além disso, a queda nos preços do minério de ferro e do aço também impactaram negativamente na companhia. E aí, por consequência, o lucro líquido caiu para 238 milhões de reais, um resultado 35,5% abaixo se comparado com o mesmo trimestre do ano anterior. Por isso, já fica muito claro para vocês que investir em siderúrgicas e companhias mineradoras, tudo depende do preço da commodity produzida pela empresa. Se a commodity tomba, o resultado tomba.
se a commodity explode, o resultado também decola. E aí, assim como aconteceu com a Usiminas, as margens da companhia ficaram bastante apertadas. Como que você calcula a margem líquida desse período? Você simplesmente vai pegar o lucro líquido e dividir pela receita líquida. O lucro líquido 238 milhões, receita líquida quase 10,9. Com isso, nós temos aqui uma margem líquida de meros 2%, denotando baixa eficiência da companhia no período. Até a Usiminas conseguiu ser mais eficiente nesse período, apesar da maior necessidade de investimentos que a Usiminas tem que fazer para o ano de 2023. E aí, diante desses resultados mais fracos de CSN, ela publicou um fato relevante, atualizando as suas projeções de guidance, substituindo seu CAPEX consolidado, seus investimentos, de 4,1 bilhões para apenas 3 bilhões. Substituiu aqui também a sua projeção de alavancagem financeira, que seria de 1 vezes EBITDA para 1,75 e 1,95 entre os fechamentos dos balanços anuais de 2022 e 2023. Então o cenário piorou e a companhia aqui publicou guidances menos favoráveis, o que era necessário para dar transparência ao mercado do que está acontecendo. E a CSN Mineração foi na mesma linha. A receita líquida da companhia foi de 2,5 bilhões. No caso da CSN Mineração houve uma queda, porque a receita líquida foi de 2,7 no terceiro trimestre de 2021, então uma queda de 10%. As vendas aqui no mercado interno tiveram uma queda de 12%, mas já no mercado externo tiveram uma alta de 15%. O lucro bruto da companhia acabou caindo 7% para 731 milhões de reais e o EBITDA ajustado 926 milhões. Em relação ao lucro líquido da CSN Mineração, foi de 514 milhões de reais, representando uma retração de 37,7% em relação ao mesmo período do ano passado. E aí, considerando então um lucro líquido de 514 milhões, dividido pelo valor da receita líquida, 2,5 bilhões, você tem aí uma margem, na minha visão, excelente de 20%. Então você percebe que o negócio de mineração é muito mais rentável do que o negócio total da CSN. Por isso, se você me perguntasse, Luan, você colocaria na carteira CSN ou CSN Mineração? Certamente a CSN Mineração, que é a CMIN 3. Não estou fazendo nenhuma recomendação de investimento, é apenas a minha percepção pessoal, caso eu fosse escolher um dos ativos. E só mais um detalhe aqui, que é um alerta que o Peter Lynch faz em relação a empresas que precisam manter grandes estoques. Aqui no caso da CSN Mineração, houve um aumento do estoque de 10% entre o segundo TRI de 2022 ao terceiro TRI de 2022. Por quê? Porque houve aumento de 16% na produção de minério de ferro em relação ao trimestre passado, como resultado de menores volumes de chuva no período e melhor performance dos projetos integrados à planta central. Ainda há queda na demanda, e isso também reforça aumento de estoque. Então, aumento na produção e redução aí pontual da demanda. Isso aumenta o estoque. Isso é ruim porque esses bens vão sendo depreciados ao longo do tempo se o estoque acaba crescendo sem que haja a saída do produto. Mas eu não me preocupo muito com isso em relação a CSN Mineração, porque essas empresas possuem um fluxo de entrada e saída muito grande. São empresas que dominam um determinado setor, possuem fatias de mercado gigantescas, então elas não têm grande problema com estoque. Mas é sempre bom dar uma olhada aqui e entender o motivo do aumento do estoque. E na mesma linha, a CSN também publicou aqui novas projeções de guidance, com volume de produção e venda de minério de ferro em queda. E aí, comparando-se aqui as principais empresas do setor siderúrgico, nós temos a CSN, a Usiminas e a Gerdau. Entre elas, hoje, a mais descontada é a Usiminas, até por isso que eu tenho em carteira. Como essas empresas fazem parte da carteira de oportunidade, você segue o Value Investing. E pelo Value Investing, você compra a empresa mais descontada. Por isso, eu optei por Usiminas. Não que ela seja a melhor das três empresas. A grande verdade é que, historicamente, a CSN mostrou trazer mais rentabilidade para o acionista. Mas lembrando que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Mas se você olhar aqui para o histórico dos últimos 10 anos, o que você tem entre as três empresas? Que a CSN entregou mais rentabilidade e a Usiminas foi a pior de todas. Em termos de evolução de receita, que denota crescimento das empresas, é um indicativo, CSN também ficou em primeiro lugar. Até por isso que ela não é a mais descontada de todas. Mas todas elas aqui hoje negociam abaixo do seu valor contábil, denotando que o mercado entende que há muito risco ao se investir nessas empresas. Mas lembra a vocês que o Liri Parisotto conseguiu grande performance investindo em empresas do setor siderúrgico, as quais, apesar de comporem a carteira de oportunidade, quando há um boom de commodities ou quando o Estado acaba querendo investir bastante em infraestrutura e a China também segue esse viés, elas acabam distribuindo dividendos excepcionais. Até por isso que elas estão ostentando dividend yields aqui bastante altos. Outro ponto é que nesses momentos elas também conseguem
melhorar suas margens e, além de tudo, reduzir a sua alavancagem financeira, deixando o endividamento controlado. Mas, de novo, não é fácil posicionar nessas empresas, é por isso que você nunca pode colocar muito dinheiro nessas empresas. É importante ter muita gestão de risco nelas e nunca comprar nos topos. E quando é um topo? Quando as empresas estão indo muito bem. Agora estamos vendo as empresas indo mal e é nesses momentos que o Value Investor consegue boas oportunidades. E aqui em relação à CSN Mineração, comparando com a Vale, ela também não é a mais descontada, exceto em relação ao preço sobre valor patrimonial. Mas em termos de dividend yield, hoje a CSN Mineração está ostentando maior dividend yield. Mas como eu falei para vocês, isso decorre do atual momento dessas empresas que leva em conta o dividendo pago no ano passado, algo que não vai se repetir no corrente ano e tampouco em 2023. Então cuidado com esses dividendos não recorrentes, empresas da carteira de oportunidade, você não fica fissurado em dividendos. E em termos de eficiência, a Vale acaba sendo a melhor de todas, tá? É por isso que, muito embora a CSN Mineração seja um negócio mais rentável do que a CSN como um todo, entre Vale e Semin eu prefiro Vale. Por isso que eu tenho exposição em Vale através de Bradespar e hoje através de Cosan. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você achou que os resultados de CSN e CSN Mineração vieram muito abaixo do esperado? Você prefere CSN ou Usiminas? CSN Mineração ou Vale? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!